Bem-vindos ao 24º episódio do nosso Itscast. Hoje com a convidada extremamente especial, passando aí muitos insights valiosos para a carreira, né, dos jovens advogados que acompanham aqui o nosso podcast. E ao meu lado hoje está aqui um grande amigo, Pedro Bacelar, um grande craque também da advocacia. Vai fazer aí as vezes do nosso nobre Paulinho, né, que viajou e deixou o lugar aberto. Eu disse, não, preciso chamar Pedro Bacelar, que sempre entrevista tão bem aqui também os nossos convidados. Pedrinho, obrigado pela participação e apresente aí a nossa grande convidada, por favor. Obrigado pelo convite, Lucas. Estou feliz, na verdade, de ter sido escolhido logo no dia com Ingrid. Que honra, que felicidade. Mas já quero corrigir, tá? Eu estou aqui também no papel de ficar ali corrigindo. Muito importante para a jovem advocacia, embora vocês também façam parte da mesma, né? Jovem advocacia. Boa. Nossa Ingrid Zanella, vice-presidente da OAB Pernambuco. Uma grande advogada, né, uma autoridade hoje no direito marítimo, também julgadora do tribunal. Ingrid, seja muito bem-vinda. Eu queria que você começasse contando um pouco dos teus bastidores, né? Quem é Ingrid e como é que você chegou hoje a ser uma das maiores referências do país em direito marítimo? Lucas, que felicidade estar aqui conversando com vocês, né? O seu podcast que já é uma referência pra gente em Pernambuco e no Brasil. Estou muito lisonjeada. Legal. Com você e com o Pedro, né? Dois queridos amigos, duas pessoas que se destacam na advocacia. E, né, isso honra muito todos nós. Então, para mim, é uma grande oportunidade estar conversando aqui com todos vocês. A gente estava conversando um pouco antes, eu já antecipei que sou um pouco imperativa. Então, contar minha história, eu vou ter que ter um marco aqui, porque senão eu vou tomar conta do programa inteiro, né, contando um pouco sobre a minha advocacia. Mas uma coisa que eu gosto de falar, né, até para explicar um pouco de como comecei a minha trajetória, que como qualquer pessoa formada em direito, eu tive várias dúvidas. Né? Quando eu me formei, eu não sabia exatamente para que área eu ia seguir, né? Como eu iria me posicionar, quais estratégias, já que eu não venho de origem jurídica, não tenho pais formados em direito, com escritório, então eu precisava dar um jeito de me inserir no mercado jurídico. A minha paixão pelo direito marítimo começou ainda na minha faculdade. Eu não sei se todos sabem, mas eu fui tripulante de um navio de cruzeiro, passei 3-4 meses embarcada. Isso me fez conhecer sobre esse universo do direito marítimo. E quando eu decidi que ia ser advogada, eu escolhi atuar numa área que eu sabia que tinha um nicho ali de oportunidades para todo o nosso estado, né? Que precisávamos de alguém que fosse referência no direito marítimo e eu não tinha concorrentes. Né? Então, era muito mais fácil, mesmo sendo uma área ainda não conhecida, era muito mais fácil tentar começar uma advocacia incipiente em uma área do zero. Comecei meu escritório no coworking, né? Não tinha condições financeiras de ter minha própria sala, então precisava de um local compartilhado que fosse muito barato por ano. Né? Chamei meu irmão, montamos um escritório juntos, meu irmão é meu sócio até hoje. Né? Muitas dificuldades, eu costumo dizer que eu comecei meu escritório com um cliente. Né? Durante 2 anos tivemos apenas um cliente. Caramba. Então foi um caminho assim de muita motivação e muita determinação. E eu gosto de falar sobre isso. Eu dei uma reportagem há uns anos e falei que acreditava que eu representava ali 80% da advocacia que começava a sua carreira ganhando R$1.000. Né? Porque o início da advocacia não é fácil. E as pessoas às vezes olham pra gente e acham que a gente caiu de paraquedas ali, né? Sempre teve uma vida, um escritório grande, um escritório confortável, etc. Mas não. O caminho para se chegar num espaço bem posicionado é muito longo e todo mundo, todos nós, acredito que passamos por isso ou vamos passar. Então, inicialmente, né, a gente terá um papo muito longo, mas eu comecei minha advocacia assim, me descobri advogada. Eu costumo dizer, Lucas, eu sou uma pessoa de amigos longos, né? Então, as minhas melhores amigas ainda são minhas amigas do colégio, do Salesiano. Que massa. 30 anos atrás. Né? Estávamos falando até sobre isso, né, Pedro? Sou uma pessoa de relacionamentos longos. E eu costumo dizer, sem medo de pecar, né, com a sinceridade, que eu já era advogada das minhas amigas, né, no colégio. Porque um era expulsa de sala, né, um era suspensa, e eu ia, né, com a maior sinceridade, ia lá com a maior coragem, falar com o coordenador no colégio, tentar liberar, tentar
reduzir uma penalidade. E elas estão aí, eu não vou citar nomes, né, para não constranger ninguém, mas eu tenho certeza que elas vão comprovar que isso é verdade. Que massa, que massa. E só uma pergunta que me gerou curiosidade. Naquela época que tu optou, né, pelo Marítimo, o SWAP já tinha essa força? Ou... SWAP existia, isso faz 16 anos, né? Então, SWAP já existia. Até hoje, a gente acredita que o Porto, ele é uma fonte de desenvolvimento econômico para o nosso estado. E isso, há 16 anos, da mesma forma, reverberava. O meu primeiro cliente na área, quando eu estava na graduação, eu gostava muito de viajar e tinha que dar meus pulos para isso funcionar. Eu morei um tempo nos Estados Unidos. Nesse tempo, eu fiz um amigo... Trabalhava até na Starbucks, por isso que eu gosto tanto de café. Né? Nesse tempo, eu conheci um amigo que tinha uma agência marítima. O pai dele tinha uma agência marítima. Então, quando eu voltei para o Brasil e trabalhei a bordo de uma embarcação de cruzeiro, foi um convite dele, né, para eu conhecer aquele. E eu me apaixonei pelo navio, porque é um país flutuante. Um país flutuante, uma nacionalidade, uma bandeira, relações públicas, privadas, contrato de transporte, tudo acontecia ali no nosso direito, na nossa embarcação, que é quase um sujeito para várias legislações afora, né? Sujeito de direito. Então, depois, quando eu me formei, nos 6 primeiros meses, essa embarcação ficou presa, uma outra embarcação que o pai dele agenciava, ficou presa no Porto de Recife. E aí ele me ligou. Ingrid, indica um advogado para atuar na causa. Eu já tinha passado um mestrado, porque eu precisava ter alguma coisa quando eu me formei, então eu estudei muito para ser aprovada no mestrado da Federal. E aí eu disse, não, quem vai fazer essa ação sou eu. Eu tenho condição de fazer essa ação. Ele, você não está entendendo. Essa ação tem... essa embarcação tem 800 passageiros a bordo. Eu falei, rapaz, confia em mim. Né? Eu sei o que eu estou fazendo. Não sabia nada, eu não sabia fazer... nunca tinha feito um mandato de segurança na minha vida, mas o Google está aí para ajudar. Quem não tem preguiça, né? É verdade. Então, estudei. Ele confiou em mim, sabe Deus a razão, né? Porque eu era meu amigo, tinha muita fé. Consegui fazer o mandato de segurança. No outro dia, fui despachar na Justiça Federal, porque era um processo. Falo com a juíza até hoje, ela lembra desse caso também. Que massa. Fui despachar com a juíza plantonista e consegui eliminar nesse processo. E foi tão engraçado, Pedro, que isso era um sábado, eu consegui liberar essa embarcação. Lembro até hoje, eu chegando no porto, todo mundo me esperando. Parecia cena de filme, sabe? Na primeira tu com a decisãozinha. E era assim, né? Você levava a decisão impressa, não tinha PJE, não tinha nada. E esse cliente, ele virou... Essa causa fez com que eu tivesse esse primeiro cliente. Então, eu abri meu escritório, eu e meu irmão, com esse cliente. Foi essa causa que fez a gente entrar para um coworking. Eu abri mão da bolsa de mestrado, que na época eu ganhava, né? E eu tinha que escolher, ou ter um escritório ou ter a bolsa. Abri mão da bolsa. Na época, eu fui contratada também pela Faculdade de Boa Viagem para ministrar a disciplina de Direito Marítimo. Sim, aí... Isso foi no sábado. No sábado à noite, o jornalista me liga. Primeira entrevista que eu dei na minha vida. E no domingo, eu saí no Jornal do Comércio. Caramba. 4 meses de formada. Advogada, especialista em direito marítimo, Pronto. explica sobre órgãos de controle, abusividade. Meu Deus do céu, eu sou advogada. Vou montar meu escritório. Viralizei, né? Naquela época não tinha rede social. Não tinha rede social, o povo lia jornal. A gente lia jornal impresso, a gente comprava o jornal impresso. E principalmente do domingo, que era quase um programa familiar, você lê com seu pai, com sua mãe, o jornal ali. Né? Então, assim, foi bem interessante esse início, né? Não acho... Muitas pessoas tivessem muita sorte. Com certeza eu devo ter... Os astros me ajudaram ali. Mas, veja, eu sempre... Desde que eu saí do navio, quando eu fui tripulante, eu sempre comecei a estudar a matéria. Né? Eu não fiquei parada, esperando a vida acontecer. Você estava preparada para a sorte, né? Eu estava preparada para a oportunidade. E fiz elos. Meu pai sempre dizia, quem não é visto não é lembrado. Circule, faça amigos, viaje, conheça um, conheça outro. Mesmo que só seja seu rol de amigos. Uma hora alguém vai precisar e você pode precisar da outra pessoa. Porque o mundo é um círculo que se ajuda. Né? Então... Eu tinha viajado, tinha feito um amigo, tinha estudado, sou muito estudiosa, gosto muito de estudar. Então, estava pronta para aquela oportunidade que apareceu ali e direcionou o meu caminho na advocacia. Ela falou um bocado de coisa que eu estou cheio de perguntas para fazer. Vai lá. Foi me dar a oportunidade. Vamos lá. Mas aproveitando o gancho, quando falando da parte marítima, até uma curiosidade, eu acho que seria interessante compartilhar em relação a um caso um pouco mais recente, do porta-aviões
São São Paulo. Paulo, que foi uma disputa que eu acho que até a Procuradoria também do Estado se envolveu. Conta aí como é que foi esse caso mais recente aí pra gente. Esse caso foi muito interessante, porque a gente teve uma embarcação, que não era mais uma embarcação, porque ela já não tinha motor, já não tinha propulsão Carcaça própria. mesmo, né? É uma carcaça que tinha sido vendida, né? E assim, tinha óbvio que ela representava um bom dinheiro, porque ali tem aço, tem ferro, né? Tem tudo que pode ser vendido para estaleiros, para empresas que utilizam esse produto, essa matéria-prima. Só que essa embarcação, ela foi vendida através de um leilão internacional do Rio de Janeiro, da Marinha, ela estava lá na base do Rio, para a Turquia. Quando chegou na Turquia, por várias razões que eu não vou me adentrar agora, razões de mérito, né? Ela teve a autorização cancelada, o IBAMA cancela aqui, ela voltou. Só que quando ela voltou, alguém disse para essa embarcação parar em Pernambuco, né? Então ela ficou na nossa costa pedindo autorização para atracar no Porto de Suape. Então, o Porto de Suape, os órgãos, várias empresas me ligaram pedindo uma opinião por telefone. Ingrid, você acha que a gente deveria deixar essa embarcação atracar aqui? Aí eu falei, veja, essa embarcação, ela é uma embarcação quase abandonada. Porque é uma embarcação vendida pelo Brasil, não admitida no país que a comprou. Ela não tem motor. Não sei qual a condição do casco, do costado dela. Está com buraco, com fissuras, etc e tal. É uma embarcação que representa um risco, porque ela pode atracar no porto e ficar lá, abandonada por anos, e vai ser uma responsabilidade para o Porto de Suape. A gente teve casos no Espírito Santo, por exemplo, que a embarcação passou 5 anos lá e foi vendida por preço de banana. Caramba. Porque já era um risco de naufrágio, né, de poluição. É como tinha uns 3 aviões aqui no aeroporto. Da Varig. Da Varig. Lá. Então, então eu falei, olha, juridicamente, eu opino pela não atracação dessa embarcação, porque ela vai ser uma embarcação que vai atrapalhar o fluxo do Porto de Suape. Pode até ali naufragar dentro do canal. Aí nós fizemos uma reunião, fiz uma reunião com o Conselho Administrativo e me pediram para atuar, me convidaram como advogada para atuar junto à Procuradoria do Estado, nesse caso, para nós fazermos uma ação em conjunto para a embarcação não atracar aqui, e fizemos isso, assinamos juntos essa ação, fizemos a várias mãos, né, impedindo que essa embarcação atracasse. E eu ainda considero que não acho que a Marinha errou no processo, acho que houve falhas da empresa que adquiriu, né, e falha de comunicação na documentação. Mas foi um caso bem recente, infelizmente a embarcação foi naufragada aqui na costa pernambucana. A gente está debatendo se isso acarreta ou não danos ao meio ambiente, né? Mas foi uma ação paradigma para a gente entender o problema no Brasil com embarcações abandonadas. Que massa. Olha aí. Eu sempre gosto de falar de marketing, né? Porque, enfim, é uma coisa que eu adoro. E, para mim, você é uma grande referência também nessa parte, né? Porque você escolheu uma área que ninguém olhava, esqueceu todas as outras áreas, né? Numa época que ainda os advogados eram muito generalistas, você nichou, né, a tua atuação. Criou um escritório voltado para direito marítimo, que aqui, até então, ninguém falava muito, né? E hoje você é uma referência nacional nesse tema, né? Tanto é que faz uma parceria com a Procuradoria do Estado, porque eles, obviamente, olharam para você. A gente não tem tanta competência como ela, fizeram uma parceria e você assinou a ação, né? Então, como foi essa tua... foi intencional? Foi algo que você realmente, desde do primeiro momento, pensou nisso, ou foi alguma coisa que só desagou e depois você enxergou isso? Veja, quando eu estava na graduação, né, como eu me considero ainda uma pessoa hiperativa, eu faço várias coisas ao mesmo tempo, né? Eu sempre fui abrindo várias portas, né? Fazendo vários amigos, viajando, conhecendo o pessoal, né? Com o intuito genuíno mesmo de agregar. Quando eu trabalhei nessa embarcação, até lembro o nome da embarcação, era Pacific, faz muito tempo aqui em Pernambuco, eu me apaixonei pelo navio. E percebi que, quando eu entrei naquele navio, eu não sabia nada sobre ele. Eu não sabia nem que uma embarcação tem nacionalidade. Como assim? Uma embarcação daquela não é brasileira? Não, ela tem nacionalidade, tem um domicílio, tem direito de personalidade, né? Então, assim, eu percebi que o meu desconhecimento era padrão. Eu não estava fora da média, que eu sabia pouco, não. Ninguém sabia o que a gente estava lidando ali. Então, quando eu saí daquela embarcação, eu ainda tinha 1 ano para me formar, eu disse, eu vou estudar direito marítimo, porque ninguém sabe. E eu não tinha ninguém para me convidar, vem advogar comigo.
vem ser sócia do meu escritório. E já tinha livro naquela época? Tinha livros de uma professora que é uma grande amiga minha hoje, que é Eliane Otaviano Martins, que é de Santos, São Paulo. Então, ela era a única professora que publicava algo na matéria. Então, eu descobri que a gente tinha em Pernambuco um nicho não explorado. E eu sabia, Lucas, que ia ser muito difícil para mim. Porque eu estou lidando com a captação de empresas. E grandes, né? E Gigantes, grandes. assim. Alguém tinha que me referenciar. Então, eu comecei a estudar, passei no projeto de mestrado na Federal de Pernambuco com um projeto de constitucional marítimo, porque a gente não tinha essa linha. Então, eu tive que convencer as pessoas que tinham esse elo, despertei a curiosidade ali, passei, que era muito importante para mim, né? Até porque eu precisava na época, de ganhar a bolsa do mestrado, que era R$ 1.200, era o meu salário, quando eu me formei era o meu salário. E descobri que aquilo ali a gente poderia fazer. Então, quando eu tive essa primeira ação, que foi concatenada com esse meu trabalho a bordo de uma embarcação, que foi muito importante para mim, aprendi muito naquela época, eu já tinha um cliente. Você viu que era possível. Eu vi que era possível e eu tinha alguém para me citar. O maior agenciador marítimo de embarcações no Brasil confiou em mim. Graças a Deus, pai, eu ganhei aquela mandado de segurança. Ganhei o mandado de segurança, então eu já tinha alguém para dizer, olha, eu advogo para tal empresa. Liga para ela. Ou ele dizendo, olha, se tua embarcação parar, tu tem que contratar a Ingrid. Eu precisava de alguém me citando. Então, eu despertei para essa área porque eu não tinha como concorrer com outros escritórios em outras áreas. Bacana. Porque eu não tinha acesso a clientes. Eu não tinha origem jurídica, eu não tinha pessoas para me contratar, não tinha pessoas para me indicar clientes. Uma estratégia que eu sou uma pessoa eu faço muitas metas, né? Então, quando eu montei meu escritório, eu percebi quem vai ser o meu primeiro cliente? Outros escritórios. Eu não vou ter como chegar em grandes empresas só. Não vou ter como. Como? Eu e meu irmão, num escritório pequenininho, no coworking, nem sala eu tinha. Eu vou ter que fechar parcerias com outros escritórios. Eu vou ter que fazer networking com outros escritórios. Então, eu comecei... Nessa época, eu procurei a OAB. O presidente era Henrique Mariano. Propus a ele, né? Eu tenho até que ser muito justa, porque eu bati na porta, liguei, não conhecia ninguém na OAB. E Henrique me recebeu, né? Sem nenhum pedido, sem nada. Fui lá com a cara e a coragem. Eu nunca tive nada mesmo. Então, o não a gente sempre tem, né? É isso aí. Então, eu fui lá, me apresentei para Henrique e Catarina Oliveira, que era sua vice, que é uma pessoa maravilhosa, adoro os dois, para mim são referência na área. E me apresentei e pedi, vamos montar uma comissão aqui de Direito Marítimo. Eu comecei a montar meu escritório em março, abril, isso foi em setembro, outubro. Tudo no mesmo ano, um ano de formada. Fui me apresentar e pedi, vamos montar uma comissão, vai ser tão legal, né? E eu tô advogando na área. E ele, Ingrid, ninguém me propôs isso. Vamos montar uma comissão e você vai ser a presidente. Agora eu tenho um cliente para me citar. Um mestrado. Um mestrado. O Jornal do Comércio me ajudou um pouquinho, me deu um empurrãozinho. E agora eu tenho uma comissão para eu poder fazer evento acadêmico, para eu poder convidar pessoas para debater, para mostrar que isso é falado. Uma aula de construção de autoridade, viu, pessoal? Aula de construção de autoridade. E em relação à construção de autoridade, o que fica muito claro para mim também é que você fez o seu deverzinho de casa. Porque hoje, tá aí você, autora de quantos livros? 3 livros, com muito orgulho. Não é fácil escrever 3 livros. Lancei um agora, né? Cara. Olha, já 3 livros lançados, referências citadas em outras obras. Outra coisa que eu acho que vale a pena mencionar. Tudo isso com 29 anos, veja. Tá vendo? Quando falei a jovem advocacia aqui representada, né? Tá vendo tu? Outra coisa, a parte docência, você é professora da Universidade da Federal, que é a maior faculdade de Direito do Brasil, uma das. Eu, como barrista... Né? Foi a segunda. Não. Foi a primeira. Foi a primeira, né? Tempo, com São Paulo, né? No mesmo dia, né? Então, para aqui a gente é a maior, né? Boa. Em linha reta. Em linha reta. Então, tem isso. E uma coisa que eu fico pensando, até porque eu conheço o irmão Igor, fica até aqui o registro, um abraço para ele. Querido. Né? Além de irmão, ele é pai do casalzinho, né? Que é um amor da sua vida. Amores da minha vida. Parecem todos comigo. Olha, eu sou tão... Caramba. Não tive filho, mas os Digos são a minha cara. Eu tô satisfeito. Não teve filho, mas tem dois, salvo engano, né? Berenice e Pinot. E Pinot. Né? Depois até vale a pena a gente contar um pouco da história de Berenice, né? Berenice, mas assim, só para construir
construir a minha pergunta. E, na verdade, o reconhecimento. Então, autora de livro, professora da Federal, que pra gente, a gente sabe qual é o valor, homenageada não só por um presidente, né? Na verdade, por mais de um presidente. Eu acho que é uma coisa que tem que ser exaltada. Como é que você vê hoje o que você alcançou, né? Tão jovem, como representante da nova advocacia aqui, e o que é que você espera dos dias que virão aí na área, sobretudo na área do direito marítimo aqui? Pedro, excelente. Eu estava assistindo uma palestra recentemente de Dani Teixeira, que é a nova ministra do STJ, né? E eu fiquei impressionada na palestra dela, porque ela citou Anitta e Miley Cyrus, né? Coisas que a gente nunca pode acreditar que um acadêmico pode citar. E eu amei as duas citações dela, né? Por isso que eu citei ela antes de fazer a citação de Anitta. Anitta, quando recebeu um prêmio, não lembro qual, se foi Grammy, não lembro, ela agradeceu muitas pessoas e eu não sabia disso, eu soube através da palestra de Dani, da ministra, e ela disse o seguinte: eu queria agradecer a mim, porque eu não desisti, porque só eu sei quantas noites eu fiquei sem dormir, não é fácil, etc e tal. E eu gostei muito dessa pegada que ela mencionou, né? Porque eu me considero, né? Não vou falar, não vou me autopromover, porque não faz muito meu estilo, mas eu me considero uma pessoa humilde, tranquila, né? E é óbvio que quando a gente para, porque não é normal a gente parar e pensar, meu Deus, eu publiquei 3 livros. Meu Deus, né? Meu escritório deu certo, né? Não é normal a gente fazer essa autorreflexão, e eu acho que a gente deveria fazer até mais, né? E assim, óbvio, Pra ser grato, né? Consigo mesmo, né? grato consigo mesmo, Aham. né? Às vezes, quando... Nem todo dia é bom, nós somos humanos. Tem dias bons e tem dias ruins, tem dias péssimos e maravilhosos, né? Então, tem dias que eu tô tão cansada, ou algo deu errado, ou você perdeu uma ação, ou brigou com alguém, etc e tal. E assim, eu gosto de agradecer muito. Eu agradeço todo dia várias pessoas. Então, quando chego em casa no final do dia, né? Vou tomar meu banho para poder abrir meu vinho, ou ler um livro, ou ouvir ou cantar, que você sabe que eu sou muito boa cantora, né? É uma terapia que eu faço de agradecimento. Meu Deus, eu tenho tanta coisa para agradecer. Eu não posso estar chateada hoje, não. A vida tá tão boa, né? Isso deu certo, não deu aquilo, mas tem aquilo, né? E eu ajudei fulano. Então, assim, eu tenho muito orgulho da minha trajetória, muito mesmo, porque não foi fácil. Eu passei no mestrado, né? Eu não estou dizendo que eu tive uma vida difícil, não tive. Eu sou classe média, minha família é classe média, tive acesso à educação, né? Tive acesso a tudo. Perfeito. Mas, assim, o destaque que a gente vai ter na vida é o esforço que a gente dá para as nossas missões. Então, quando eu passei no mestrado na Federal, eu precisava passar. Eu tinha uma meta de passar em primeiro, que eu precisava da bolsa. Minha mãe dizia, minha filha, você vai se formar, pense aí, vai viver de quê, né? Vai morar aqui, mas tem que ter. E eu não tinha trabalho, não tinha dinheiro, não tinha perspectiva, não sabia se ia montar meu escritório. Então, eu estudava, eu fazia faculdade à noite, eu estudava de 10 da noite às 2 da manhã, fichando todos os livros que poderiam ser objeto de uma seleção de mestrado. Eu decorei mais de 20 citações. Eu estudei até o que Kelsen mudou de opinião da primeira para a segunda edição do livro dele. Então, assim, não foi aleatório. Né? Quando eu passei no concurso da Federal, primeiro eu fui professora da Federal do Rio Grande do Norte, passei 1 ano lá, depois fui professora da Federal aqui. Não consegui remoção, porque também não tinha parentes importantes que pudessem pedir e tal. Tive que fazer um novo concurso para a Federal de Pernambuco. Tem muitas vagas, né, no concurso aqui. Uma vaga. Isso é para levantar a bola. E aí, tem quantas vagas? É uma vaga. Só Com a uma gente vaga. tem que ser difícil, meu amigo. Não podia ter 5, não. É uma vaga mesmo. Né? E a gente tem que ter muita estabilidade, muita inteligência emocional. E são 3 etapas. E eu sabia, quando eu entrei no mestrado da Federal, eu montei minha meta. Eu quero ser professora da Federal. Essa era a minha meta 1. O escritório eu tinha montado, tinha que ganhar dinheiro com aquilo, né? Senão ia dar muito errado. Mas a minha segunda meta era, eu quero ser professora da Federal. Então, eu peguei até fica uma dica para quem quer fazer concurso, etc e tal. Lá em todos os concursos tem uma metodologia de pontuação de currículo, né, que é o barema, um exemplo. Então, você sabe quanto uma aula vale, você sabe quanto uma publicação A1 vale, você sabe... Né? Então, o que eu fiz? Eu peguei o barema e só pontua por 5 anos e zerei. Eu sabia que na prova de título eu ia tirar 10.
Caramba. Não foi aleatório. Eu montei o meu currículo para aquilo. Não foi, eita, tu tirasse 10 na prova de currículo de pontuação. Que Tirei sorte, 10, né? que legal. Não, eu sabia que não tinha nenhuma dúvida. Porque eu planejei o meu currículo durante 5 anos para aquela seleção. Então, eu sabia que eu tinha que palestrar em 20 palestras, sabia que eu tinha que publicar 20 artigos, que eu tinha que publicar livro. Isso não é fácil, né? Estou falando de zerar uma prova de títulos que é muito extensa. Então, não foi aleatório. Então, o título estava garantido. Eu precisava dar a melhor aula da minha vida e escrever todas as citações que pudesse. Então, eu me planejei para aquilo. Não foi... Então, assim, óbvio, eu lembro até hoje a sensação, acho que a gente tem que lembrar muito as sensações das nossas vitórias, né? E também estava concorrendo com pessoas maravilhosas, né? Que tinham muito acesso também, muito mérito, né? Foi uma honra competir com elas, mas eu me lembro até hoje dessa data. Quando saiu o resultado, eu apertei a mão do povo, agradeci a competitividade, a honra, e fui para casa chorando, obviamente, né? Caminho, né? É isso. Para casa da minha mãe e do meu pai, para comemorar isso. Mas assim, eu tenho muita honra e gosto de falar que é possível, porque nada me foi dado. Nada me foi dado. Então, quando uma menina me pergunta isso, eu falo, minha gente, é possível, deu certo para mim. Deu certo para mim, eu planejei isso, eu estudei para aquilo, eu montei meu próprio escritório, eu era lisa, não tinha dinheiro, não tinha carro, não tinha blazer, né? Então, assim, tudo é possível, as pessoas precisam saber que a gente veio do zero, que faltou dinheiro para pagar sala, que hoje em dia, por exemplo, eu luto muito por questões de coworking. A OAB, a gente tem o maior coworking, né? Lançamos agora na Domingos Ferreira um prédio com 3 andares, que é o maior coworking do Brasil, com mais de 100 postos de trabalho. E eu sei como isso é porque eu usei. Eu usei aquilo, né? Então, assim, eu tenho muito orgulho e gosto de contar essa história para que todo mundo saiba e pense. Vai dar certo para mim também. Excelente. Falando de planejamento, né? Não, é o que eu digo, porra, assim, o que eu vejo mais nas pessoas hoje em dia é a falta de sonho, né? É um problema grave, porque eu pergunto, pô, qual é o teu sonho? Não tenho. Velho, como é que você não tem sonho, entendeu? Tu tá deixando a vida te levar, e é justamente o que você vem trazer pra gente, né? A questão que também eu vejo muito nas pessoas de sucesso, né? Que é a intencionalidade de você saber, pô, eu quero ser professora, eu quero ser uma grande referência na área marítima, e você foi pegando ali cada gancho e construindo isso, né? Em relação... Não tem como conversar com você, né, e não tocar no assunto OAB, né, não falar da tua história também na OAB, afinal você há 2 gestões é a vice-presidente da casa, né, e fazendo um belo trabalho também, diga-se de passagem, né. Então, pegando esse gancho desde lá de Henrique Mariano, quando você entrou e criou a Comissão de Direito Marítimo junto com ele, né, você já sabia, ou pelo menos sonhava em ocupar 2 vezes a vice-presidência e ser tão aclamada, né, para nesse ano também disputar a eleição, enfim, não sei se vai acontecer ou não, mas teu nome sempre é lembrado. Então, você já esperava que tudo isso acontecesse? Foi algo intencional também ou nesse ponto a vida te levou? Lucas, nesse ponto eu acho que eu fui levada, né? Quando eu entrei na UAB... E eu passei, eu acredito que 3 gestões só em comissão. Tava ótimo para mim. Eu não tinha tanto tempo para doar. Porque a gente que começa um escritório do zero, a gente tem que focar muito no nosso desempenho profissional. Eu precisava estar bem para me doar para a OAB. Né? Às vezes as pessoas até perguntaram, tu não quer ir para a diretoria-geral da ESA? Tu não quer ser diretora? Eu falei, não tenho condição agora. Eu nem lutei por espaços, porque eu precisava estar plena, estar bem profissionalmente, para poder dar o que eu tinha de melhor. Eu não faço nada pela metade. Eu vou na OAB todo dia. E acordo, às vezes, 5 horas da manhã para revisar a peça. Né? Para fechar um contrato, para despachar um processo com o cliente. Hoje eu vou na Justiça Federal despachar novamente. Então, mas eu não consigo ser pela metade. Então, assim, eu fui durante 3 Henrique Mariano, teve Rony, e depois, eu não lembro, tá faltando alguém que eu estou esquecendo. Pedro Henrique. Então, durante essas gestões, eu só me dediquei à comissão, que era o que eu poderia dar naquela época. Quando o Rony saiu, a gente conversou, na gestão de Rony,
ele, Bruno, né, e outras pessoas que as pessoas gostavam da minha dedicação, né, da forma que eu era leal ao grupo, né, como eu trabalhava, acreditavam que eu como professora, eu tinha uma representatividade boa, lidava com a jovem advocacia, tinha essa história de pegar o jovem e abraçar, que é o que eu faço. Hoje todos os meus alunos, ex-alunos, são meus amigos, eu tenho muita honra de falar isso também, né? E a gente conversou e perceberam que eu poderia ser um bom nome para ser vice-presidente. O grupo, né? Rony, Bruno, Fernando, Carlinhos, todo mundo que fazia, Pedro Henrique Mariano, pensaram nisso e fizeram um conjunto. O grupo me convidou para ser vice. E eu te confesso que eu fiquei surpresa. Caramba. Fiquei surpresa, porque não era algo que eu pedia. Então tu fosse de comissão a vice, né? Não, na verdade, eu, na época, cheguei a ser diretora acadêmica da escola, né, que é para ajudar em pós. E no último ano de Rony, eu virei conselheira estadual. Uhum. Então, assim, eu tive 1 ano e meio como conselheira estadual e fui diretora acadêmica para ajudar nas pós-graduações. Mas, assim, não tive cargo de diretoria na OAB. Dentro da estrutura da OAB de Pernambuco e nem na CAAP. Então, eu me surpreendi, me senti extremamente lisonjeada. Já estava em um momento da minha carreira que eu poderia me doar para a política de ordem, para a advocacia como um todo. E aceitei, assim, como um belíssimo desafio, até porque seria com o Bruno, que é uma pessoa que eu tenho uma admiração e uma honra enorme. Saberia que a gente ia se ajudar e que teríamos uma atuação muito concatenada, o que aconteceu. Só que quando eu entrei para ser vice-presidente, eu percebi o que a gente pode fazer. Aí eu me apaixonei, meu amigo. Aí virou paixão mesmo. A mosquinha me picou e eu percebi como é lindo o que a OAB de Pernambuco pode fazer. Aí tem muita gente que diz, Ingrid, eu não conhecia esse coworking. Não conhece porque não usa. São várias advocacias, né, Ingrid? Porque não precisa. Tem diversas advocacias na advocacia. Tem diversas advocacias. Os projetos que a gente tem de coworking, as pessoas que utilizam é porque precisam. De primeiro token gratuito, precisam. Das bolsas de pós-graduação, tem gente que precisa. A gente tem vários projetos para advocacia que está começando, ou que é do meio, ou que é advocacia sênior, mas que precisa de uma atuação de uma OAB mais social. Então, assim, ir para interior, lançar programa de bolsa de pós. Você vê, a gente fechou pela primeira vez agora, uma área até sua, que eu acho que você deveria interagir. Primeiro mestrado em Direito e Tecnologia com a Unicap. E demos 10 bolsas de 50% pelo OAB de Pernambuco. Aí você dá como? Você tem como essa bolsa? Critério social. Uhum. O advogado tem que precisar, tem que ganhar até tanto por mês, né? Então, assim, a gente tá abrindo... E teve um advogado em Araripina que disse, Ingrid, eu tô participando dessa seleção. E eu rezando para ela ganhar. Isso não tem nada a ver comigo, só... Claro. Isso é a instituição que vai fazer. Mas a gente torce porque a gente vê que a gente tá fazendo a diferença na vida das pessoas. E torce pela vontade também do outro, né? Torce pela vontade do outro. A gente tá com bolsas agora de pós... A gente tá com 2.000 bolsas abertas. 100% de pós-graduação. Né? Que é AD de uma instituição altamente reconhecida, de um processo seletivo que é feito pelo Conselho Federal, pela Escola do Conselho Federal, e a gente adquiriu essas bolsas para a advocacia pernambucana. Então, isso gera uma paixão. Eu me motivo muito, de coração mesmo, em saber que eu estou ajudando alguém. Isso é genuíno. Quem me conhece sabe, é muito motivador você saber que você está tocando a vida de uma pessoa. E a advocacia precisa. Total. Aí isso, às vezes o povo diz, como é que tu tá voltando? Eu encontrei um amigo meu jantando. Eu passei 3 dias viajando no interior para falar com a advocacia. Cheguei em casa, tomei banho e fui jantar. Aí ele me encontrou. Menina, tu não tava agora? Agora no interior, né? Eu te vi no Instagram agora. Eu acabei de chegar. Ele, tu não cansa não? Eu, pô, essa viagem eu não canso não. Voltou de Londrina também, né, recentemente. Eu tô energizada. Eu tô com energia pra se deixar. Porque você volta, meu amigo, com energia tão boa. Que você precisa andar comigo um dia para você saber o que eu tô falando. Que massa. Então, eu fui picada por isso. Eu sou apaixonada pela advocacia. Eu sei como foi difícil, porque eu tenho propriedade, lugar de fala sobre início de carreira, né? Tudo que eu passei para começar. Sou uma pessoa que eu levo muito a sério lealdade. Então, não tenho nada na minha carreira que diga Ingrid me traiu, Ingrid... Nada. Todo mundo que cruzou comigo vai ter uma boa relação, porque eu respeito muito isso. E quero fazer uma trajetória muito bonita e agregadora. Então, assim, eu tenho muita honra em saber que a classe se sente representada em mim. E em saber que eu estou passando essa paixão para eles. E que o que a gente está fazendo é de coração mesmo. E tem muita coisa boa. Bolsa de pós. A gente tem a maior farmácia. Farmácia com preço que a gente entrega na região metropolitana. Quase ninguém sabe, né? Quase ninguém sabe. Que a gente também não imagina. Porra, mas advogado precisa de farmácia. A gente
enfim, a gente tá na nossa bolha Tá da na nossa advocacia, bolha. né? Mas Visitem o prédio da OAB. No segundo andar, a gente tem um espaço enorme com uma farmácia. Né? Vende até higiene pessoal, até fralda. Advogado e advogada que tá precisando, tá com um bebê recém-nascido. Que legal. No dia 26, agora, próxima terça-feira, em breve, né? 26, a gente vai lançar o primeiro espaço Kids. Massa. A advogada ou o advogado, porque às vezes é o pai ou a mãe, que vai pro fórum agora despachar, vai deixar o filho lá Que legal. na OAB Que legal. para ter plena capacidade de trabalhar. Excelente. Vai saber que o filhinho tá brincando ali com profissionais, com segurança, né? Isso é um trabalho muito legal, né? E não tem como a gente não se sentir honrado em representar a advocacia. E quem quiser conhecer o prédio da OAB, quem quiser participar de comissão, quem quiser ir lá, quem quiser saber desses projetos, vai se apaixonar. Porque vai ver que é efetivo. Usar o coworking, escrever o seu escritório lá, abrir a sua pessoa jurídica lá, usar a nossa farmácia, usufruir de uma bolsa de pós, de uma bolsa de mestrado. Isso tudo é muito legal. Isso é o nosso papel, a nossa obrigação. Perfeito. A gente tem que fazer isso. Tem que fazer isso. Então, não imaginei que isso realmente... Eu descobri essa paixão pelo trabalho político-social depois que fui vice-presidente pela primeira vez. Tenho muita, muita honra mesmo de poder fazer a diferença, né? Quem tiver ideias, críticas, pode me procurar. Eu sou uma pessoa... Reconheço quando estou errada e entendo se a gente pode fazer melhor em conjunto. O OAB é um trabalho voluntário. Muitas vezes pessoas me perguntam, eu posso ir lá? Você deve, meu amigo. O OAB não tem muro, não. Quer entrar em comissão, entra. Quer criar comissão, crie. Quer fazer um evento, faça. Lá é trabalho voluntário. Todo mundo tem espaço, eu também sou a prova viva disso, porque eu entrei batendo na porta e pedindo para entrar. E tá lá até hoje. Né? Uma coisa que quando você falando aqui, questão de representatividade. Eu vejo que a OAB, sobretudo você, encampa muito o espaço para advocacia jovem. Tá? Eu associo muito, eu fico brincando que você é da jovem advocacia, não que não seja, que você é, né, pela sua idade, mas da jovem advocacia dos mais idosos, questão de acesso à tecnologia, que é um momento que a gente vive. Eu sei que você tem, que a própria OAB tem esse trabalho. Das minorias, eu tenho um trabalho muito forte com a questão do papel da mulher, e você não defende só essa bandeira. Na verdade, eu vejo você, de fato, como uma representante de plural, né, dessas outras áreas que a gente sabe que sofre. Então, e um sinônimo de mulher forte, né? um sinônimo de mulher, porque muitas vezes acha que por ser mulher, só vai pegar essa bandeira ativista de falar, não, vou defender a classe das mulheres. Isso. Pode ver que aqui na conversa, em nenhum momento você trouxe essa bandeira. E eu nunca vi você se queixando de, eu sou mulher e tive um espaço menor por isso, de forma nenhuma. Mas aí, você foi lá e saiu cortando o mato e criou o seu espaço, né? E é isso, não é vitimização, não é nada. Embora a gente saiba da dificuldade de ser mulher nordestina, Total. de ser... Né? Mas é isso que eu queria aproveitar para falar dessas outras minorias, né? Digamos assim, da advocacia dos jovens. Não sei que é minoria, né? Porque eu acho que a maioria hoje. Mas o trabalho que a OAB faz para a advocacia dos jovens, eu queria levantar um pouco esse espaço e para o pessoal mais idoso, que não tem tanto acesso. Se você puder falar um pouco. É importante a gente lembrar que, como a advocacia no nosso estado, ela é completamente plural, né? A gente tem que ter projeto e um olhar atencioso para todo mundo, né? Óbvio que a gente tem que se preocupar muito com a advocacia. Mais de 40%, eu acho, da advocacia do nosso estado é jovem, né? Por causa desse número de faculdades, etc. e tal. Então, está aumentando muito o número de jovens advogados. Então, a gente tem projetos específicos para ele. Porque, às vezes, o jovem advogado e advogada sai, feito eu sair, sem muita perspectiva. Então, a gente tem que ajudar a gente a dar o primeiro token. A gente faz curso sobre empreendedorismo, né? Ele vai ter acesso ao coworking completamente de forma gratuita no site da OAB e em Boa Viagem. Vai ter bolsas de pós, vai ter acesso até à ESA pelo Mundo, que é um projeto que a gente tem para levar jovens advogados que precisam, né, que tem um critério social, até para estudar em Portugal, perdão. Legal. A gente tem esse projeto, né? Então, a gente tem que ter esse foco para o jovem advogado e advogada e divulgar isso, porque eles não sabem, às vezes, que tem acesso a tudo isso. Mas a gente também tem que lembrar do advogado que passou por essa transição tecnológica, que é o idoso. E isso, quando a gente vai para o interior, ainda é mais preocupante no sentido de demandar uma interação maior nossa. Porque, às vezes, a gente está falando sobre tanta tecnologia quanto no interior falta internet. Então, como é que a gente está falando sobre PJE, sobre relação do direito com a tecnologia, se a gente não tem
acesso à internet em todo canto do nosso estado, né? Então, é óbvio que alguns advogados vão precisar de um suporte. A gente tem uma comissão específica do advogado idoso que trabalha essa inserção tecnológica, né? A gente tem a assistência PJE, que a pessoa pode ligar a qualquer momento, sem custo, para o OAB, perguntar, eu estou com um problema aqui, como é que funciona? Não que o PJE tenha problema, né? Não, Nem eu. Não. Ufa, eu tava achando que... É só um excesso de cautela. Né? Então, Vamos falar muito não, senão já aparece Meu uma Deus mensagem. Acesso e manutenção. Em manutenção, fora do sistema, fora do ar, né? Então, a gente tem essa preocupação. A gente faz também eventos em subseccionais focados para o advogado idoso, né? E como a gente tem inúmeras representatividades, óbvio que a gente tem que ter um olhar específico para a mulher advogada também, né? Porque tem algumas dificuldades que são peculiares das mulheres, né? A gente sabe que temos prerrogativas específicas, a mulher gestante, lactante, né? Então, a gente tem um núcleo de defesa da mulher advogada, das prerrogativas da mulher advogada, específico para atender as mulheres. Temos também a possibilidade de, infelizmente, se uma mulher ou advogada ou estagiária forem vítima de violência doméstica, a gente tem um projeto, né, que garante a ela assistência jurídica, hospedagem, assistência psicológica, psiquiátrica, para ela conseguir sair daquele ambiente e se sentir acolhida pela nossa instituição. Né? E as pessoas não sabem disso. E, infelizmente, a gente sabe que a violência de gênero não escolhe classe, raça, né? Mesmo que as mulheres negras tenham, infelizmente, são mais vítimas, a gente tem que falar sobre esse assunto na advocacia também. E a gente tem outros projetos que atendem a mulher. Nós fizemos, junto com a Comissão da Mulher Advogada, propomos um PL que uma senadora assinou e propôs no Senado Federal para possibilitar uma alteração da Lei Maria da Penha, que traga o sigilo para os processos de violência de gênero, né, a cargo da mulher, não a cargo do juiz. Né? Então, assim, tem muita coisa acontecendo. Né? Temos a responsabilidade de inserção racial também. Né? Então, temos compromissos com a advocacia negra, preta e parda, cotas específicas para a representatividade. 30% em toda a nossa diretoria é formada por pessoas negras, pretas ou pardas. Temos projetos, tivemos uma feira que eu acho fantástico isso. Tivemos uma feira de empregabilidade com vagas específicas para pessoas negras. Né? Então, é importante. Então, a gente tem que sim, Pedro, como você mencionou, falar de todas essas causas, para mostrar que a OAB tem esse olhar social para todo mundo, principalmente para a defesa de prerrogativa, que eu acho que é o ponto fulcral da nossa independência, da nossa autonomia, defender a prerrogativa do advogado, da advogada. Ninguém pode se sentir constrangido, porque isso vai acabar a democracia. Acaba o direito do jurisdicionado, não vou poder defender o meu cliente. Então, a prerrogativa é um norte. Né? Igualdade salarial, prerrogativa do advogado. Né? Então, assim, tem várias pautas que são bem relevantes, e a gente tem esse olhar geral do caso ao sertão, do advogado homem ao advogado mulher, do advogado jovem ao advogado idoso, tentando atingir todos da melhor forma possível. Que legal, que legal. Ingrid, eu queria agora entrar num assunto, né, que eu acho super relevante e que você também foi pioneira. E eu acho, na minha visão, uma tendência a acontecer, né? Você tinha o teu escritório, né, que é ultra nichado em uma área, e aí vem uma banca que é assim, a maior banca hoje do Norte e Nordeste, que eu admiro pra caramba, o Queiroz Cavalcante, né, do nosso amigo Carlos. Um abraço, Carlos. E você, eles incorporaram o teu escritório, vamos dizer assim, por conta de mercado, né? Como é que foi, naquele momento, né, você decidir, pô, eu vou, entre aspas, perder certa autonomia, né, de dona do próprio negócio, né, para ser incorporada na maior banca do Norte e Nordeste e, enfim, tem um papel também lá muito importante no crescimento do escritório, né? Eu acho que foi um momento de muito aprendizado para mim. Imagina, eu tive por 11 anos o meu próprio escritório, né? Tem a época que tinham 3, 4, 5 pessoas no máximo. Era um escritório boutique, muito lindo, a gente fechou ele com muito detalhe, tinha muito sentimento ali, representava muito. Foi a primeira sala física que a gente teve. Legal. Né? Eu e meu irmão, a gente estava tão ansioso que a gente comprou a sala, nem alugou. De tão ansioso que a gente estava. Então, era uma sala bem, bem bonitinha e tal. Mas, assim, é óbvio que eu tinha um campo de aprendizado ainda incompleto.
né? Focando em gestão de clientes, em perspectiva, em captação. A gente fazia o que chegava para a gente. Né? A gente não é uma advocacia de massa, então é uma advocacia estratégica. Né? Pegava um naufrágio, uma explosão, uma liberação de navio, um detention, demurrage, né? algo nessa linha. E como eu tinha dito antes, como uma estratégia de chegar a alguns clientes, eu fechei várias parcerias com vários escritórios. Não só em Pernambuco, mas no Brasil. Eu tenho parceria com o escritório em Santos, em São Paulo, no Rio de Janeiro, Espírito Santo, Itajaí. Eu atuo até hoje em parceria com todos eles. Caramba. Né? Então, assim, o Queiroz, que é um escritório que eu aprendo e aprendi muito, e tem só Carlos é meu irmão, Manu, Bruno, Tiago, todos os sócios lá, né? Eu tenho uma admiração enorme por eles. Já tinha passado sendo bem honesta com o meu passado, com uma negociação similar com outros, né, que não deram certo, até com outros escritórios de fora, porque eu acho que a gente tem que querer muito estar junto, sociedade, essa energia, né? Eu durmo à noite, Lucas, olha, eu trabalho 20 horas por dia, mas quando eu boto minha cabeça no travesseiro é só paz. Que né? massa. Não tenho estresse de achar que estão me passando a perna, eu gosto de paz. E aí, a gente tinha muitas parcerias juntos, muitos clientes em comuns, e eles disseram, poxa, Ingrid, tu tem tudo a ver, né, com a gente, né? Vai ser muito interessante, PPP, a gente não tem essa área, você continua com, a gente mantém suas parcerias com outros escritórios, você vai ter 100% de autonomia, né? Porque eu sou sócia desta área. Né? A gente tem vários acertos, obviamente, como qualquer escritório, mas eu sou 100%, eu e meu irmão, porque somos sócios, até hoje, continuamos sócios da mesma forma, a nossa equipe que estava comigo criamos uma área dentro do escritório, entendeu? Então, a gente mantém 100% dessa autonomia, 100% da relação com os clientes, óbvio que isso é muito bom estar com eles, porque eu posso trabalhar outras áreas, ampliar o meu campo de conhecimento, fazer parcerias, inclusive pedir, olha, Carlos, me ajuda nessa ação, vamos trabalhar junto naquela, mas a nossa área a gente tem 100%, manteve 100% da nossa autonomia, trabalhando agora com outra expertise, e eu tive, né, isso aconteceu, aprendi muito sobre gestão, sobre metas, sobre plano, evoluí muito como profissional, coordeno o comitê de representatividade do escritório. Então, isso é outra coisa que eu me orgulho muito. A gente conseguiu criar vagas específicas, temos representatividade. Nosso escritório tem 93% de acolhimento, 93% das pessoas que passam por a gente se sentem acolhidas. Que legal. Né? Isso é taxa A Guinness. cultura é impressionante. Taxa Guinness, né? Excelente. E a gente tem mais mulheres do que homens, inclusive como sócias, não é um discurso de boca para fora, não, você tem... Não, é como sócias também, mais mulheres do que homens. Então, assim, foi uma manobra que eu entendi e entendo que fez completamente o sentido, né? Não sou sócia diretora do escritório, ou seja, não tenho ingerência sobre questões administrativas, etc. Mas a nossa área funciona até hoje como uma área de direito marítimo, portuária, aduaneiro. Eu e meu irmão, mais 3 sócios, né? Nós somos uma equipe de 5 e está fluindo assim perfeitamente. Agora, lembrando que eu continuo, né, com várias parcerias, né, agora através do escritório, por óbvio, com vários escritórios no Brasil. Semana passada eu fiz uma ação em parceria no Espírito Santo. Estou fechando uma agora em São Paulo. Porque é indispensável, isso eu queria até deixar bem claro aqui, que a gente tenha relação entre advogados. Né? Às vezes a gente acha que um advogado é muita concorrência. Eu não vejo advogado como concorrência, eu vejo advogado como parceiro. Total. Como parceira, porque às vezes ele tem acesso a um cliente ou uma conjuntura que você não tem. Isso eu sei, porque eu não tinha. Né? Então, eu sou muito grata por todas as pessoas, advogados de Pernambuco e fora do nosso estado, que fecharam parceria comigo. E honro essas parcerias até hoje. Né? Só para deixar claro que isso é muito importante. E às vezes... deixar a dica aqui pro advogado, para advogado, se juntem, se comuniquem, entendam como existir essa parceria, porque isso faz toda a diferença. E se joguem também, porque muito disso, né, na minha visão, o meu principal canal hoje de prospecção de clientes são os meus alunos. Né? E eu tenho certeza que acontece a mesma coisa contigo. Essas palestras que a gente dá fora, que conhece o pessoal, não pode que vai, fala sobre o assunto, acaba, no final das contas, surgindo um negócio. Luquinhas, licença, falasse muito nome, Carlos Harten é um craque, Bruno Batista... Maravilhoso. Eu também sou fã dele, tá? Suspeito demais. Aproveitando,
eu queria fazer uma pergunta sobre tutores e mentores, Boa. né? Quem te influenciou ao longo dessa jovem jornada que você está aí? Quem você pode citar pessoas? Essa é uma pergunta de milhões, né? Né? Mas eu sou muito família. Eu sou uma pessoa muito família e muito amigos, né? Eu dou muito valor às minhas relações interpessoais, porque eu acho que a relação que você tem em casa e com seus amigos é o que vai te dar autoestima para ir para fora. Lutar, apanhar, ser criticada, levar lapada, mas você volta para casa, você tem que ter esse ambiente acolhedor, de empoderamento. Então, eu dou muito valor à minha família e aos meus amigos. Sei que sou ausente, tá, pessoal? Me desculpe. Mas amo vocês, vou sempre amar. Né? Então, tem uma mulher que influenciou na minha forma de ser, diretamente. E é uma tia minha, que foi professora, Dalgisa Silveira Andrade, o nome dela. Ela foi uma professora de História e de Direito. Ela morreu na Covid com 101 anos de idade. Caramba. Ela não casou. Não estou falando sobre casar e não casar. Cada um vive a sua vida, o importante é a felicidade. E hiperfocou na carreira dela. Né? Você imagina, ela foi uma das primeiras formadas da Federal da Bahia no curso de Direito. E ela era aquela pessoa de falar, de discursar, né? De defender, né? E eu tenho fotos dela em palanques políticos, que ela sempre defendia um ou outro, estava envolvida ali. Ela era a única mulher no meio de 100 homens, e ela discursando, e as pessoas parando para ouvir. Então, quando eu era criança, eu ia para casa dela, eu ficava sentada comendo biscoito maisena, que eu amo até hoje. É bom demais. Tamo junto. É bom demais. Eu amo, e agora tem integral. Meu Deus do céu. Eita, esse... É um risco. Pra tirar a culpa, né? Pra tirar integral pode. Não, mas não deve ser bom, não. Integral... É É bom. crocante. Eu amo biscoito maisena. Então, eu não gosto de biscoito com recheio. Só justificando. Então, eu sentava no chão ou numa cadeirinha para ficar ouvindo ela. Ela conheceu o mundo inteiro, viajou o mundo inteiro. Então, ela falava as histórias dela e eu sonhava em ter aquilo na minha vida. E ela e minha mãe, que é outra guerreira total, né, que veio de uma origem humilde, passou no concurso aqui do Tribunal do Trabalho. Por isso que ela veio morar em Pernambuco. Minha mãe não é daqui, minha mãe é de Mato Grosso do Sul, de origem bem mais humilde. Caramba. E eu fui criada para ser uma coisa, independente e feliz. Eu fui criada para ser independente. Não fui criada para... Óbvio que se eu quiser ser mãe, se eu quiser casar, se eu quiser viajar, se eu quiser... Tudo é possível, porque a gente não fui criada à base de preconceitos, etc. Então, você podia ser feliz. Mas uma coisa que minha mãe e essa minha tia não abririam mão é da minha independência. Então, ela direcionou diretamente a minha forma de ser, a minha personalidade, a minha autoestima. Ela me direcionou. Desde criança, comendo biscoito maisena, ouvindo a história dela chegar na Itália. Quando eu cheguei na Itália, eu tive um namorado lá. Isso é uma pessoa de 101 anos, minha gente. Bacana. Então, Que você sorte imaginar ter que isso aconteceu a com isso, ela. né? Né? Por isso que eu acho tão importante hoje as meninas, as crianças, terem exemplo disso em casa, né? Ou com amigos, ou com tios, ou com tias, ou com mães, de mulheres que querem ser independentes. Porque essa independência que ela falava não era só independência financeira, é independência psicológica, né? Independência de você saber que você vai dar certo por você. Você não precisa de uma pessoa do seu lado para lhe ditar o caminho, né? Você vai atrás do seu caminho, você vai atrás do seu sucesso, né? Então, eu diria que ela... Né? E junto com a minha mãe, que teve uma história também de muita superação, porque a origem dela é mais humilde, foram diretamente... E veja, ela era formada em Direito, era advogada, professora de Direito, professora de História. Muita gente deve conhecê-la aqui em Pernambuco. E eu acredito que elas duas foram as definidoras. Que bacana. Não é nossa, nem é só ter formada assim, como mentora, direcionado à minha personalidade. Excelente. E você tocou num ponto importante, né? Que o meu pai... já é falecido, falava muito, ele falava pra mim, você é meu vencedor, né? E eu repito, desde o primeiro dia que Isadora nasceu, eu falo a mesma coisa pra ela, né? Você é vencedora e você vai ser o que você quiser ser, né? Elas treinaram você pra ser a mulher que você é hoje. Perfeito. Né? Em relação... Meu pai é falecido também, Lucas, e é impressionante, porque... só fazendo esse parêntese, né? Porque eu evito um pouco falar, porque também me emociono. Já faz 7 anos, mas tiveram várias oportunidades que, às vezes, minha mãe, por exemplo, tinha medo de me deixar. Você vai deixar essa menina ir para Portugal? Ela vai fazer o que lá? E meu pai dizia, deixa ela.
Ela sabe o que ela está fazendo. Meu pai, ele é assim, foi, né, um grande incentivador da minha história. E é importante. Não é? Vamos lá. Na verdade, falou... Quem sabe faz ao vivo, né? Pois é. Eu aqui no meio dos dois. Chora também, Pedrinho. Muita emoção. Cadê o nosso vinho, rapaz? Mas Na próxima vai ter vinho, vai ter vai até ter. cachaça. Eu vou Não, na botar... verdade, a próxima já está Léo já botou o nome ali, que era... Qual é o nome? Causas e Vinho. Causas e Vinho, né? Excelente. Na próxima está combinado, vamos ser co-host, tá? Já vamos escutar. Não, mas esse trio ninguém muda mais, não, meu amor. Mas a gente, para puxar um assunto até um pouco mais leve e tal, falou de vinho. Eu sei que você, além de uma exímia cantora, tá? Tocadora de violão, eu sei que você adora viajar. Eu acho que tá bem claro isso aqui. E jogadora de videogame, viu? As pessoas não sabem. Eita, pô. Esse talento... Gamer. Ingrid é gamer. Então tá na hype, né? Tá na tendência. Vamos falar um pouco de viagens, tá? Isso aqui não é um programa de viagem, porque falar um pouco de cultura, de viagem. Você que gosta tanto de viajar, qual é uma viagem que eu acho que te marcou? E qual o papel que você acha de conhecer o mundo e de conhecer outras culturas para a advocacia, fazendo gancho para cá? Veja, eu vou dizer duas coisas. Viajar, para mim, é muito importante, porque me tira do meu ambiente. E eu sou uma pessoa que trabalha o tempo inteiro. Eu trabalho final de semana. Coitado, né? Todo mundo sabe que eu mando mensagem às 5 da manhã, 11 da noite. E quando eu lembrar de alguma coisa, eu tenho que até mudar isso, porque eu li que um líder é bom, é um líder que respeita hora de jornada, então eu tô quebrada. Mas não existem pessoas perfeitas, né? Também não existe. Então... Eu já descobri que tô com defeitos aí pra melhorar com o tempo. Mas tu bota a culpa na hiperatividade. Eu coloco. É porque eu não boto paro no de TDAH. pensar. Eu boto no TDAH. Não, isso aí é o TDAH. Se eu não mandar agora, eu vou Eu esquecer. esqueço. Eu tenho meu grupo, né? Aí. Eu gravo áudio pra mim. Tá vendo? né? Eu também. Nesse Mesma nível. coisa. Então, assim, quando eu viajo, é uma forma de eu sair de um ambiente, porque eu trabalho em todo. Eu trabalho na minha sala, no meu quarto, trabalho no escritório da minha casa, trabalho em todo lugar, eu tô trabalhando, fazendo alguma coisa. Então, quando eu viajo, é uma obrigação para parar. Então, eu volto completamente oxigenada, volto cheia de novas ideias, de novas motivações, né? Para você ter uma ideia, teve uma vez que eu tava com bloqueio. Eu me considero uma pessoa criativa. E lá na minha equipe, a gente tenta muito pensar fora da caixa, né? E não estava conseguindo criar algo para me solucionar. Eu fui para uma pousada em Olinda, pro Amparo. Dormi lá um dia, desliguei meu celular, tomei um vinho, tomei um banho de piscina e tal. No outro dia, voltei para a realidade. Veja, uma coisa, porque às vezes a gente pensa que tem que viajar para fora, não. Aqui do lado, né? Aqui do lado, fui para Olinda, eu amo Olinda. É um ambiente Olinda é totalmente lindo. diferente, né? Remete ao século passado. É um local romântico, tem belíssimos restaurantes, tem pousadas maravilhosas. Eu amo Olinda. Né? Então eu fui pra Olinda, dormi um dia lá, voltei pra Recife. E pra mim aquilo foi uma viagem. E eu tava completamente criativa, consegui resolver meus problemas, tal. Então, é bom dizer que viagem pode ser ir pra Garanhuns, no Festival de Inverno, e no Natal Luz de Garanhuns, que é lindo, eu vou todo ano pra lá. Não é pra sair do país, não. Né? Não precisa, pode ser qualquer canto. E eu vou dizer um local que eu tô apaixonada, já fui 4 vezes. E abriu, assim, quebrou um pouco alguns paradigmas. Eu gosto muito de fazer wine trip, né? De viajar para conhecer vinícolas, porque eu gosto daquele ambiente, né? Às vezes você faz um piquenique, eu acho bem relaxante. E na pandemia, a gente não podia viajar. Na Covid. A gente ficou com uma série de restrições, ninguém podia viajar. E eu disse, assim que abriram as portas, começaram a poder viajar de avião novamente, eu disse, vamos conhecer Bento Gonçalves. Porque é uma região de vinho, né? E a gente nunca foi lá. Você vai para Gramado, aí vai para Canela, e esquece Bento, que fica 2 horinhas. Então, assim, se eu fosse falar um local assim que eu tô apaixonada, e fui desde a pandemia, Bento Gonçalves. Que massa. Lá é um local iluminado. Tem locais para você fazer... tomar um chá da tarde, fazer um piquenique. Tem excelentes restaurantes, excelentes vinhas, né? Você vai conhecer vários vinhos de uma qualidade fenomenal que você não sabe que o Brasil tem. A produção de azeite do Brasil é incrível.
incrível. Né? Hoje em dia, eu tenho mais azeites brasileiros do que azeites de fora. Eu tenho uma parte na minha casa que é uma adega só de vinhos brasileiros. Que massa. Porque a qualidade é fenomenal e as pessoas não conhecem. E às vezes a gente até tem preconceito. Tem um preconceito. Então, veja, eu digo esse local porque quebrou, eu não sabia o que eu ia encontrar em Bento Gonçalves. Pesquisei na internet, chegar lá, pedir uma dica, pra onde eu vou, vai pra tal canto, tal. E se eu fosse sugerir uma viagem, né? Quem quer passar um final de semana, vai pra Olinda, vai pra Pousada do Faro, pra outras lá, vai no Dom Francisco, que é um restaurante italiano que eu amo lá. Né? O cara tem a própria horta, né? E se quiser ir pra um local muito distante, vai pra um pouco mais distante, vai pra Bento Gonçalves, que eu garanto que é satisfação incrível. Olha, excelente. Tá vendo? O Sul parece outro país. Né? Essa Estive você- agora em Gramado, é impressionante. Parece que você não esperava, tá Não, vendo? não esperava. Não. Vou pra Bento também. Tá vendo? Ingrid, a gente tá chegando no final, né? Infelizmente, o papo foi excelente. Passava aqui mais 2 horas contigo, tranquilamente. Né? Mas eu queria te perguntar... na verdade, eu queria que você deixasse uma mensagem final pro pessoal, né? E também algumas dicas para o jovem advogado que está começando, que ainda não sabe, não tem um direcionamento claro de carreira, né? Que enxerga em você uma grande profissional, uma profissional de sucesso. O que é que você poderia passar para esse pessoal? Mas, desculpa interromper. Claro. Mas ele já foi encerrando, não deu nem a chance também de terminar. Não, a minha pergunta. Depois tem a sua. Tá, depois eu vou lá. Traz o violão. Não, tô brincando. Depois eu vou fazer a minha. Eu diria, entendam o que tem ao redor de vocês, né? Tentem pensar um pouco fora da caixinha e ver instituições como a OAB de Pernambuco como aliada. Procurem saber dos projetos que a gente tem para ajudar nos desafios que você vai encontrar. Ninguém precisa passar pelas dificuldades sozinho, sozinha. Né? Façam networking. Às vezes, circulem só para conhecer gente mesmo. Você precisa estar se comunicando. A relação interpessoal ainda é um dos grandes segredos da advocacia, das ciências humanas, das ciências sociais. Não desistam. Não teremos apenas dias fáceis, dias bons. Né? Vamos perder, sim, vamos cair, sim, mas isso faz parte do nosso crescimento e faz parte da nossa trajetória. Contem com a OAB de Pernambuco, contem comigo, né? Todas as dificuldades, elas são mais leves se você não passar por elas sozinho ou sozinha, né? Então, a minha dica é se comuniquem, saibam o que está ao redor de vocês e tenham força para passar pelos momentos difíceis, sabendo que você não está sozinho. Então, a OAB de Pernambuco será sempre um aliado. Excelente. Na verdade, aí eu vou me calar, né? Não, eu quero a sua, eu quero. Como eu vou fazer uma pergunta que séria, crianças? Chave de ouro, né? Termine sempre com uma grande mensagem. Você já terminou, mas, na verdade, eu vou aproveitar o espaço, já que você está insistindo. Por favor. Eu queria perguntar, uma questão pessoal. Eu já notei que você é uma pessoa plural, pessoa determinada. Você é uma pessoa que planeja as coisas. Então, com esses conhecimentos que eu tenho eu queria perguntar, quais são os seus próximos objetivos e aspirações, profissional e pessoal? Profissionalmente, é mais fácil falar, porque a gente consegue planejar e a vida está tomando a gente num ritmo tão complexo, né? A minha aspiração profissional é continuar crescendo enquanto advogada, né? Eu já disse que eu sou advogada desde a época de colégio, das minhas amigas. Eu amo a advocacia. Eu devo tudo que eu tenho à educação e à advocacia. Quero ampliar o meu escopo de atuação, sem deixar nunca de ser uma advogada raiz, porque eu vou para fórum, eu despacho processo, eu faço audiência. Hoje mesmo terei que despachar. Ontem estava despachando, fazendo audiência. Então, não quero nunca perder a essência da advocacia, né, de ser aquela advogada raiz, advogada de balcão mesmo, que começou do zero, que se comunica com todo mundo, né? Quero manter essa minha essência e quero crescer profissionalmente. Ainda queria um dia, quem sabe, fazer um pós-doutorado, mas isso vai precisar de muito tempo, é uma meta daqui a 5 anos, então calma, quem sabe um dia. E no aspecto político, eu quero continuar tendo a oportunidade de representar a advocacia pernambucana. Né? Isso eu já disse que é um tema que me enche muito de orgulho, né? Saber que a gente pode fazer a diferença na vida das pessoas, né? É muito motivador voltar de uma viagem, de uma subseccional e ver como as pessoas confiam em você. E a história está aí. Eu sou vice-presidente 2 vezes.
eu mostrei o meu trabalho, mostrei o meu serviço, mostrei que eu sou digna de confiança e lealdade da advocacia pernambucana. Então, minha inspiração é continuar representando essa advocacia que é tão forte, que precisa de tanto de um olhar especial da gente, do cais ao sertão, do jovem ao advogado idoso. Esse é meu sonho, né? Poder, através dessa representatividade, fazer sempre mais pela advocacia de Pernambuco. É Perfeito. isso. Olha aí. Senhoras e senhores, né? Doutora Ingrid Zanella. Ingrid, muito obrigado, né, pelo teu tempo. Um ano super corrido para você. Imagino você é sempre muito acessível a gente, então te agradeço demais. Foi uma honra contar um pouco mais da tua história, né? Saiba que saio daqui lhe admirando ainda mais, né? A mulher forte que você é. Conte com a gente sempre. A ITS está sempre de portas abertas para o que você precisar. E é isso. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos que estavam aqui e que vão ver ao vivo essa grande história de Ingrid Zanella. Valeu! Matheus. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.